Nesta videoaula, iremos caracterizar os diferentes tipos de pesquisas que podem ser utilizadas na pesquisa científica. Obviamente, o ponto de partida do pesquisador é o problema de pesquisa. É a partir dele que ele vai analisar qual é o tipo de pesquisa cabível, o que vai ajudar a ele a levantar os dados, construir os dados, coletar os dados, tá? Para que ele possa dar andamento à sua pesquisa científica. Na videoaula passada, nós vimos o que é pesquisa científica, como pesquisar cientificamente, tá? E agora a gente vai ter aqui uma visão mais das fases da pesquisa científica. Nós temos um primeiro momento, que é de preparação da pesquisa, que é o momento de elaboração do projeto de pesquisa, onde lá está contido, tá, o tema, o objeto de estudo, os objetivos geral e específico, a justificativa, as hipóteses, a metodologia de pesquisa, o referencial teórico, o cronograma e o orçamento. Então, essa é a etapa de planejamento. Definido isso, tá? Visto se está coerente, se é viável, tá? Aí passa-se para fazer o trabalho de campo. Aí se começa a pesquisa, de fato, né? Se você vai realizar uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa de campo, né, aí vai necessitar coletar dados, tá? Na pesquisa bibliográfica se coleta dados aonde? Na literatura. Na pesquisa de campo se coleta, né, dados em instituições, em locais onde esses locais se vai levantar a matéria-prima que o pesquisador vai trabalhar, né? Numa terceira fase, se processa esses dados, se sistematiza, se classifica os dados. Numa quarta fase, se analisa os dados e interpreta os dados. E, por fim, se elabora um relatório da pesquisa científica. Estas são as fases, né, da pesquisa científica. Visto as fases da pesquisa científica, é importante que a gente enfatize, né? Afinal, um estudo realizado, uma pesquisa científica realizada, o que torna ela uma pesquisa realmente científica, um estudo realmente científico, tá? Então, algumas características os autores apontam. Um deles, discute ideias e fatos relevantes relacionados a determinado assunto, a partir de um marco teórico bem fundamentado. Tá? Então, os autores de uma pesquisa, eles propõem uma pesquisa, buscam por meio de uma investigação, né? Buscam por meio de uma fundamentação teórica, né? Que é o material que auxilia o pesquisador a interpretar a realidade, né? Então precisa estar bem fundamentado. E ele vai buscar isso no marco teórico, nos referenciais da literatura que foram até então, né, produzidos cientificamente. O outro aspecto é o assunto tratado é reconhecível e claro, né, tanto para o autor como para os leitores. Tá? Então, a comunicação que se estabelece na pesquisa é reconhecida, né, pelo autor, porque ele tem um domínio, ele busca, né, investigar, né, e torna isso uma linguagem, uma comunicação que é reconhecível também pelos leitores. Né? O outro aspecto tem alguma utilidade, né, para a ciência, para a comunidade. Tá? Toda e qualquer pesquisa tem sua utilidade. Né? Ela é proposta, ela é feita com a intenção de resolver um problema. Né? O outro aspecto demonstra por parte do autor o domínio do assunto escolhido, a capacidade de sistematização, recriação e crítica do material, né, que ele utilizou. Veja,
a capacidade do autor ela é demonstrada, né? do pesquisador, ela é demonstrada por meio de todo esse processo de investigação, onde ele articula, né, ideias e também analisa essas ideias, interpreta, analisa os dados da realidade, constrói resultados e alternativas. Outra característica de um estudo considerado científico é o estudo tem que apresentar algo novo, né? Tem que trazer avanços na ciência. Indica com clareza os procedimentos utilizados, especialmente as hipóteses. Então, no trabalho, na pesquisa, né, ele traz esses elementos, esclarecendo, explicitando, né, o que utilizou de metodologia, como trabalhou a hipótese, fornece elementos que permitam verificar para aceitar ou contestar as conclusões a que chegou. Ele documenta com rigor os dados fornecidos, de modo a permitir a clara identificação das fontes utilizadas. A comunicação dos dados é organizada de modo lógico, seja dedutiva, seja indutivamente. E é um trabalho, a pesquisa ela é redigida de modo, né, gramaticalmente e com estilo agradável, com fraseologicamente, terminologicamente preciso. Veja, existe toda uma série de características que tornam um estudo científico e ele tem que ter todo o rigor. Todos esses elementos são importantes e compõem, né, digamos, referenciais e critérios para se avaliar se um estudo é ou não é científico, e esses são alguns deles. A pesquisa científica ela visa a conhecer cientificamente um ou mais aspectos de determinado assunto. Ela deve ser sistemática, metódica e crítica, e seu produto deve contribuir para o avanço do conhecimento humano. Tá? Então, vejamos o que Koch nos ajuda a entender do planejamento. O planejamento de uma pesquisa depende tanto do problema a ser estudado, da sua natureza e situação espaço-temporal em que se encontra, quanto também da natureza e do nível de conhecimento do pesquisador. Então, essas são características importantes para o processo de produção de uma pesquisa científica. As pesquisas científicas variam conforme seu gênero. Há pesquisa que se detém mais dos estudos de teorias, há pesquisas preocupadas no como fazer ciência, que são as chamadas metodológicas, que podem ser feitas em qualquer área do conhecimento. Tem as pesquisas empíricas, que são dedicadas a codificar a face mensurável da realidade social. O pesquisador se detém na realidade e busca estudar, né, tanto quantitativamente como qualitativamente essa realidade social, e tem pesquisas científicas voltadas para a prática, são as chamadas também pesquisa-ação, que são voltadas para intervir na realidade social, para buscar modificar determinados fenômenos da realidade. Bem, mas nenhum tipo de pesquisa é autossuficiente. Há situações em que essas diferentes formas de fazer pesquisa, elas se mesclam. Então, por exemplo, toda pesquisa ela tem a base teórica, né? Aí ela pode acrescentar, né, as discussões da realidade, né, o levantamento de dados, pode também acrescentar a discussão de como se chegou metodologicamente aos resultados, né? Pode intervir em realidades. Então, nenhuma delas, né, é autossuficiente. Por vezes, elas irão se mesclar. Bem, nesse universo da literatura, da metodologia científica, né, há as classificações dos diferentes tipos de pesquisa. Né? Claro, sempre considerando, aí o pesquisador vai ter que analisar, a partir da formulação do seu problema de pesquisa, qual é o tipo de pesquisa mais adequado para que ele possa desenvolvê-la. Então, vamos ver o que a metodologia científica classifica em relação aos tipos de pesquisa. Quanto à natureza da pesquisa,
tá? Ela pode ser pesquisa básica ou pesquisa aplicada. Então, como é que eu caracterizo isso, né? A partir do momento que eu elaborei meu problema de pesquisa, eu analiso esse problema. Afinal, a minha pesquisa, a proposição que eu estou fazendo, qual é a natureza dela? É de pesquisa básica ou é de pesquisa aplicada? O que é uma pesquisa básica? É a pesquisa que objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Então, envolve verdades e interesses universais. Já a pesquisa aplicada, ela objetiva gerar conhecimentos para aplicação, tá? Então, ela é dirigida para resolver um problema específico, envolve verdades e interesses locais. Veja o caso aí da vacina, né? Da Covid. Então, houve todo o empenho da comunidade científica e dos governos na perspectiva de gerar, né, uma vacina. Então, ela está no âmbito aqui da pesquisa aplicada. Então, muitos dos conhecimentos, das pesquisas dessa área da pesquisa aplicada, ela se utiliza também de conhecimentos trabalhados na pesquisa básica. A outra classificação de pesquisa científica feita é do ponto de vista de seus objetivos. Então, quando eu elaboro um projeto de pesquisa, eu elaboro objetivos, tá? Então, esses objetivos, ele tem que características e que me ajudam a apontar o tipo de pesquisa. Então, existe a pesquisa exploratória, né, que ela visa proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito ou construindo hipóteses sobre eles. Então, são geralmente aquelas pesquisas, né, em que são propostas por pesquisadores que estão se iniciando, né? Bem, mas tem também a pesquisa descritiva. Desse tipo de pesquisa, o pesquisador se propõe a descrever as características do fenômeno, né? Demandando para isso técnicas padronizadas de coleta de dados. Bem, existe também a pesquisa explicativa. Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador vai procurar identificar os fatores que causam um determinado fenômeno, aprofundando o conhecimento da realidade, tá? Então, vejam, esses três tipos de pesquisa, ele também pode vir em uma proposição de pesquisa científica. Aí, caso o pesquisador, né, entenda que ele precisa, digamos, e pode, né, considerando o tempo, né, que ele vai realizar, dar conta dessas diferentes dimensões da pesquisa científica. Quanto aos procedimentos de pesquisa, nós temos a pesquisa documental, que se utiliza de fontes primárias, ou seja, materiais que ainda não sofreram nenhum tipo de análise, tipo uma portaria, um mapa, né? Pesquisa bibliográfica se utiliza de fontes secundárias, ou seja, livros, artigos científicos, publicações científicas, as mais diversas, né? Pesquisa experimental, em que o pesquisador, né, faz um experimento e cujo experimento ele possui variáveis e que ele submete a um controle, a uma manipulação. O estudo de caso, né, que é o estudo aprofundado de instituições, de fenômenos, de forma abrangente. A pesquisação, que envolve o pesquisador numa ação, numa intervenção, ou uma ação que visa, né, resolver um problema coletivo. A pesquisa ex post facto, né, que é um experimento realizado após o fato. Acontece que o pesquisador aqui, ele se utiliza de toda uma observação, de todo um estudo sobre um fato e depois busca, né, estudar as relações e impactos em situação posterior. A pesquisa participante, que ela acontece a partir do momento que o pesquisador, né, interage
com os membros da situação investigada, então tem essa característica. A pesquisa de levantamento, né, que é uma interrogação feita diretamente às pessoas envolvidas na investigação. Nesse caso, esse tipo de pesquisa é muito apropriada para uma pesquisa de opinião, um levantamento da opinião acerca de um fenômeno, né, de preferências. Na eleição é muito utilizado, a saber a preferência dos eleitores em relação a candidaturas, né, é muito comum. A outra forma de classificar os tipos de pesquisa é quanto à abordagem do problema de pesquisa elaborado. Então, uma pesquisa pode ser quantitativa ou qualitativa, e pode ser quanti-qualitativa. Então, na verdade, você vai considerar a ênfase que vai dar na análise do objeto. Tá? Então, vejamos qual é a característica de uma pesquisa quantitativa. Tem a ver com a mensuração do fenômeno, né? A quantificação, tornando isso base da leitura e da interpretação, tabelas, números, né? As teorias estatísticas são bastante utilizadas numa pesquisa quantitativa. Já a pesquisa qualitativa, ela é realizada no ambiente natural onde ocorre o fenômeno. E a base, a matéria-prima, tem a ver com as compreensões de mundo, as crenças, os valores. Essa é a matéria-prima da pesquisa qualitativa. Visto a classificação dos tipos de pesquisa, agora a gente vai ver de forma bem sucinta, né, o que resulta toda essa apropriação no campo da metodologia. Todo esse material que a gente vem estudando, né, se apropriando, é para contribuir no planejamento da pesquisa científica. Tá? Então, o planejamento passa por deixar, né, o pesquisador deixar evidente uma série de perguntas, né, que depois será transformado em um projeto de pesquisa. Mas o primeiro ponto é identificar a questão central da pesquisa, a partir da qual será desenvolvido o estudo, ou seja, o problema em questão, o problema de estudo, o problema de pesquisa. Algumas perguntinhas aqui, né, são necessárias se fazer para poder tornar esse caminho, esse planejamento mais, digamos, claro e evidente. Por exemplo, como será feita a pesquisa? Por que razão você está apresentando esse estudo, essa pesquisa? O que realmente você quer abordar? Quem irá realizar? Quantos recursos? Aí nós tem a ver com o recurso financeiro, vai precisar recursos materiais, material de consumo, né? Os recursos humanos, né, importantes no processo de desenvolvimento da pesquisa, quando será, né, e onde será executado. Tá? Então, são questões chaves para deixar o caminho, né, esclarecido para que se faça uma boa pesquisa científica. Tá? Isso tudo vai se transformar em quê? Num projeto de pesquisa, que nós vamos juntos e juntas delinear. Aqui está a referência que serviu de base para a minha fala.